Alô, nossos seguidores, nossos amigos, nós estamos aqui hoje para mais uma live. Eu sou o Luiz Sete, médico psiquiatra, e estou aqui acompanhado com uma equipe multidisciplinar, robusta, que atende criança na fase escolar e atende também adolescentes. Aqui na minha esquerda, a Cristiane Dancini, que é psicopedagoga, trabalha no consultório dela com psicopedagogia. A Karine Mara, que é professora de educação infantil, também é psicopedagoga. E com o psicólogo Lucas Melo, que é um psicólogo clínico escolar. Então é uma turma que é uma turma da pesada, porque representa bastante o que nós vamos abordar hoje aqui, que é o transtorno do TOD, transtorno opositor desafiador. Então, transtorno psiquiátrico, psicológico, comportamental, que é diagnosticado, na sua grande maioria, na escola, na primeira infância, assim que a criança vai para a escola. Então, boa noite a todos, muito obrigado pela presença, que vão estar aqui com o senhor. Então, vamos começar aqui pela Cristiane. Muito bem, o pedagoga. A senhora atende criança nessa fase escolar, não é isso? Sim, eu trabalho já há alguns anos, como pedagoga escolar, coordenadora, e agora também abri o meu espaço, o Espaço Educare, para atender crianças com atendimento psicopedagógico. E realmente esse transtorno é um transtorno que tem chegado até nós nas escolas. E a gente identifica na escola porque ele é muito evidenciado na questão comportamental e social da criança. Exatamente. Muito bem. Vamos apresentar aqui, falar um pouco também com a Karine Mara. Karine, você também é psicopedagoga, é professora de educação infantil. Exato. Por gentileza, poderia se apresentar, dizer do seu trabalho? Com certeza. É um prazer estar aqui hoje, falando de algo tão importante que impacta tantas vidas, E a minha formação em psicopedagogia eu quis realmente para fazer a aplicação dela no âmbito escolar, para a gente poder como abordar da melhor forma, crianças e com vários outros, transtornos que podem aparecer, mas aqui evidenciando o TOD, E como a Cris falou, ele vai agir diretamente, vai impactar diretamente o social da criança, e isso, se a gente não tiver um olhar para isso, uma atenção especial a isso vai comprometer assim, o restante, toda a vida da criança. Então, eu achei muito bom mesmo a proposta da gente estar aqui conversando sobre isso, para evidenciar, mas também para trazer como no dia a dia que a gente entrou em contato com o TOD na questão escolar, no âmbito escolar, e como que a gente poderia, como que foi abordado e como que a gente pode abordar, para ser minimizado esse efeito na vida da criança, para que ela tenha mais qualidade de vida, para não se prejudicar aí o futuro dela, minimizar aí a dificuldade. Muito bem. Eu queria apresentar também o psicólogo Lucas Melo, psicólogo clínico escolar. Boa noite, psicólogo. Super importante a sua atuação nesse contexto do TOD, da sua opositor desafiador e criança, evidente. Nós gostaríamos também de ouvir a sua apresentação e uma breve relato da sua experiência no caso. Beleza. Meu nome é Lucas Melo, sou psicólogo clínico e psicólogo escolar também. Eu atendo as escolas de maneira online, Eu atendo a rede de São Paulo, as escolas de São Paulo de maneira online. E também acho esse assunto realmente bem importante no fato porque não prejudica apenas a criança em si o transtorno. O transtorno ele prejudica a família da criança e também toda uma gama da escola também. E como que a família vai tratar a criança e como que a escola vai tratar aquela criança e como que a criança vai se comportar naquele meio também. Então a gente olha um amplo ali também, não somente para a criança, mas também ao redor da criança também. Então, o TOD é muito complexo, porque ele não é simplesmente sozinho, ele sempre vem acompanhado de ou espectro autista, ou também o TDAH, que é muito famoso nas escolas também, ou também a bipolaridade. Então
Então, como trabalhar com essa criança? Como identificar isso nessa criança? Como agir frente a essas crises que a criança pode ter também? Então, acho que esse papo vai ser interessante. Então, assim, nós estamos falando do TOD, do transtorno opositor desafiador, que é um transtorno que acomete crianças já na sua primeira idade, né, quando vai à escola, principalmente, que se faz o diagnóstico, quando tem convivência com seus pais, quando tem a interação social, né? O vínculo com outras crianças. Aí sim que você vê que a criança tem um comportamento inadequado, um comportamento, na grande maioria das vezes, agressivo, com bastante dificuldade de formar qualquer vínculo afetivo com outra criança, dificuldade na socialização, dificuldade no aprendizado, dificuldade na atenção e por muitas vezes essas crianças no passado eram tidas como criança rebelde, como criança mal educada e passavam despercebido, né? E na adolescência já vinham as consequências drásticas, né? Que eram muitas dessas crianças acabam procurando droga e delinquência na idade na adolescência. Então é um grito de alerta realmente. Eu acho que tem todos os pais que precisam prestar muita atenção nos seus filhos e o meio escolar também, né? Porque o pedagogo, né, da escola, a pedagogia, o psicólogo é bastante importante no meio escolar, no ambiente escolar, para poder ajudar esse diagnóstico. Esse é o diagnóstico que, quando chega o psiquiatra, praticamente já está pronto o diagnóstico. Vem para o psiquiatra medicar. Então, eu gostaria de saber dos senhores, na experiência dos senhores, como é que tem sido isso agora na pandemia, porque eu tenho percebido na clínica que durante a pandemia diminuiu muito a procura por esse caso, né, pelo TOD. Mas nós sabemos que a falta da aula, né, a aula não presencial, o não convívio dessas crianças socialmente, isso está trazendo uma realidade que não é o dia a dia da vida, isso é uma excepcionalidade, essa situação de distanciamento social é tudo ao contrário daquilo que a gente quer. Pelo contrário, a gente quer que as pessoas sejam próximas, sejam amigas, né? E essa pandemia eu acho que está vindo um prato cheio. O espectro autista, por exemplo, se acomodar, sim, o TOD se acomodar e passar despercebido. E quando retornarem às aulas, aí sim, eu acho que vão se deparar com muito problema. Eu não sei isso que eu penso, eu gostaria de saber a opinião de cada um dos senhores aqui. O que a senhora acha, o pedagogo Cristiano, com relação a isso? Eu também acredito, doutor. Na verdade, está acontecendo um retardo de diagnóstico. As crianças estão fora dessa socialização, estão dentro dos seus lares, das suas casas, remotamente, o que dificulta, às vezes, um diagnóstico, porque lá na escola, quem está lá dentro percebe. Quando os pais estão juntos, a gente percebe aquela criança que se diferencia na aprendizagem, se diferencia no comportamento. Geralmente é lá que começa o diagnóstico, né? O profissional da educação percebe e então vai procurar ajuda da equipe multidisciplinar, que é o psicopedagogo, é o psicólogo, é o neuro, é o psiquiatra, para então diagnosticar. Então eu também acredito, doutor, que por essas crianças estarem em casa, naquela vida costumeira, os pais não estão percebendo. E quando retornar, que estiverem todos juntos, a gente vai poder perceber mais aí essa questão do TOD. E é muito importante saber que há uma grande distinção entre TOD e birra. Eu acho que é uma dúvida que os pais têm também. Será que o meu filho tem esse transtorno ou será que é apenas uma birra? Eu acho que vale nós salientarmos aqui, acredito que o Lucas também vai poder fazer a abordagem nesse sentido, que a birra, a criança está fazendo uma testagem com os pais de algo que ela quer. Só que quando os pais não cedem, esse comportamento ele tende a diminuir. No TOD não. A criança continua birrenta, a criança continua agressiva, não aceita o não.
como resposta, dificuldade de aceitar autoridades, regras, limites. Então isso é persistente, diferente da birra. Aí vai uma dica para os pais que estão nos ouvindo, né, Lucas e Karina, acredito que pensam da mesma forma. E de uma impulsividade, né? Uma dificuldade de freio do impulso, né? Então, são criança já é impulsiva, né? São muito mais impulsivas ainda do que o normal, né? Sim. Professora, vamos lá, na sua escola, como é que andam as coisas? Também está aula remota? Como é? Isso, nós, no CEMEI, em que eu atuo, continuam as aulas remotas, né? Está havendo estudo para que voltem, mas para as crianças maiores, né, que são de 3 a 4 anos, mas apenas bem no finalzinho mesmo do ano. E quanto ao esse retardo, né, do diagnóstico que a Cris falou, também é visto porque quando se está em casa é um ambiente que a criança geralmente já domina, né? Porque ela já sabe qual que é a rotina, como que ela dá o jeitinho para conseguir as coisas. E a gente pode falar com ciência de vários relatos que a gente vê na internet e várias noticiais, como essa questão toda do distanciamento, vamos dizer assim, do distanciamento infantil, né, das crianças não estarem tendo essa convivência, como isso, de um modo em geral, até as crianças que são mais tranquilas, elas têm que ficar tão estressadas, né? Então, aí a criança que já conseguia descarregar um pouquinho da energia dela no ambiente escolar, com os coleguinhas e tudo mais, ela está ultracarregada e acaba se desorganizando muito mais facilmente em casa. E ainda mais no caso da criança que tem um TOD, né? Que ela já tem uma dificuldade muito grande de se autogerenciar, né? E daí não tem aqueles profissionais de educação que já estão mais, vamos dizer assim, dentro, né? Já tem uma ciência maior, né? Há todo aquele acompanhamento em questão de capacitações, né? Para poder acolher, intervir, né? No momento de crise. E às vezes em casa, quando tem uma crise assim, acreditam que não, é só do momentâneo, né? Mas como a Cris comentou, né, e salientou, há uma diferença muito clara entre birra e uma crise, né? Porque a birra, ela vai acontecer com pessoas pontuais. A criança já sabe com quem que ela pode fazer, com quem que ela pode agir daquela forma, né? Se jogar no chão, gritar e várias outras formas que elas têm, né? E na questão do TOD, a criança ela não vai ter esse, vamos dizer assim, esse filtro. Então, se for no meio da rua que der a crise, ela vai, né, fazer gerar todo aquele movimento, né? Se é em meio, né, à igreja, né, se é em meio a um parquinho, se é em meio a uma sala de aula, em qualquer ambiente e com qualquer pessoa que esteja com ela, ela vai se desorganizar e vai gerar crise e ela vai agir de forma extrema, né? Então, é importante também a gente saber como acolher esse momento, né? A família também, porque como o Lucas falou, a gente foca na criança, mas a gente também tem que estar lembrando como que a gente vai acolher a criança e a família que está passando por isso, nessa dificuldade. A importância da família, né? A importância da família de entender a doença, de saber que a criança precisa seguir regras, precisa aprender isso, né? E que isso é ensinado pelos pais, os pais que ditam as regras, né? Então tem que ter uma presença muito importante dos pais, né, no tratamento. E não adianta, você não pode dar bronca para o seu filho por conta dessa situação, tem que acolher o seu filho, né, acolher a criança, falar com a criança, tentar que ela entenda que você está vivendo, olhar para o olho da criança e mostrar a sua preocupação e com isso você segurando a criança, você acolhendo a criança, ela vai se acalmando e vai ficando mais fácil de entender. É um transtorno comportamental, mas precisa de muito tratamento, precisa de muita terapia, precisa muitas vezes da nossa intervenção medicamentosa, né? Porque muitas vezes a medicação é bastante importante, né, para acalmar, deixar mais tranquilo o ambiente. Mas vamos lá, o nosso psicólogo Lucas Melo, também falando sobre a sua experiência no TOD. Eu acho que foi interessante estar falando, o senhor
falando sobre os pais colocarem regras nas crianças, né? E tem a terapia, por exemplo, a terapia do esquema, acredita que um transtorno mental é uma pessoa sem regras, né? E para a terapia do esquema, o terapeuta ele tem que entrar como o pai da criança interior do paciente, para colocar aquelas regras ali, para estimular ele a criar essas barreiras dele mesmo, para conseguir segurar dentro de si, né? E é uma coisa que é criada na infância. E infelizmente os pais hoje em dia estão esquecendo de criar regras nos filhos, estão esquecendo de impor limites nos filhos. E essa não imposição de limites pode causar até um transtorno lá na frente, né? Então é muito importante essa posição dos pais dentro da sua casa, dentro de cada casa, colocando esses limites nos filhos, né? Limitando realmente os filhos, colocando o papel do pai ali, o papel da mãe dentro da casa, para conseguir de fato aquela criança crescer saudável, mentalmente falando, né? Exatamente isso. É importante essa colocação do psicólogo Lucas aos pais que, lamentavelmente, a gente tem percebido que as famílias estão se distanciando, né? Não existe aquele núcleo familiar onde a família se encontra uma vez por dia, num jantar, ou no almoço, ou em qualquer momento, num café, mas que se encontram uma vez por dia para poder conversar sobre a família, sobre como é que a funcionalidade da família, né? E isso lamentavelmente não tem acontecido. Eu sempre digo que os lares estão virando pensões. As pessoas chegam em casa para dormir, cada um faz o seu prato na hora do jantar, um vai comer no quarto, o outro vai comer na cozinha, o outro vai comer na sala, mas não se conversam, né? Ficam muitas vezes no telefone celular jogando, ou na rede social, ou fazendo alguma pesquisa, enfim, mas está cada um no seu mundo, né? Então, com isso, as crianças ficam sem receber essa educação, né? A função da escola, professora, é ensinar. Educar é função dos pais. Eu até acreditava que a educação vem de casa, né? Isso mesmo. E, infelizmente, o que a gente vê aumentando hoje em dia são filhos órfãos de pais vivos, né? Dormem na mesma casa, até comem da mesma panela ou comem do mesmo prato, mas eles são órfãos dos pais vivos. Eu digo que são filhos da Rede Globo de televisão, porque assim, são filhos sem referência. A referência familiar, eles pegavam como referência a novela, né? Na grande maioria das vezes, que assim, nós brasileiros, nós temos o hábito da novela. Agora, muitos de nós vivem a novela, vivem na fantasia da novela. Então, são pessoas que não receberam nada, né? E pegam a novela como modelo. Então, são filhos da Rede Globo, né? E é isso que nós estamos passando, uma questão social interna do nosso país muito grande, né? Familiar muito grande. Isso não é mundial, isso é um caso do Brasil especificamente, né? Essa falta de família, lamentavelmente, a gente tem que dar um alerta aqui, acho que nós temos que nos preocupar com isso, né? As igrejas têm que falar sobre isso. Então, como nós estamos falando, é bastante importante que nós saímos dessa situação da necessidade de ter uma família funcional, uma família onde as pessoas se comunicam, que se preocupem uma com a outra, né? Isso é bastante importante, né? Quer saber como é que está, como é que está se sentindo, como é que está passando, né? Essa preocupação com os demais, né? Com o pai com o filho com o pai, né? Um amor, uma questão de amor. A questão do compartilhar não se tem mais, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê, né? Quando acontece algo com um adolescente, né? Então, os pais, meu Deus, mas eu não imaginava que passava por isso, né? Então, infelizmente, acabam que moram numa mesma casa e não se conhecem, né? E então, aí que está também a importância da escola, né? Porque acaba que às vezes a criança ali, ela cria um vínculo maior com a instituição, com as pessoas que fazem parte da instituição,
E aí, até nisso que acontece aí, de muitas vezes, né, a família só saber desse transtorno pela escola. É verdade. Né? Então, por isso a importância, né, da parceria escolar, né, da parceria com a escola, da comunicação, né, porque quantas vezes, né, em pareceres descritivos que tem que fazer a cada semestre, eu entregava a responsável, né, ver, né, como estava o desenvolvimento, como que era em sala, as reações e tudo mais da criança, e quando terminava eu falava, descrevi o meu filho inteirinho, e tinha coisa aqui que eu não imaginava. Aí é aquela coisa assim que a gente vê como assim, por um lado, poxa, que bom que foi possível, né, trazer esse olhar da família para ver esse lado, né, do comportamento, mas também que, de certa forma, que triste, né, as próprias pessoas assim, genitores da criança não haverem tido esse conhecimento antes, né, então, e você vê como, no meu caso, crianças, né, de 0 a 4 anos, né, então aí são o quê? Crianças que estão precisando do vínculo familiar, mas às vezes não tem, né. E nessa época tem uma formação do encéfalo, hein, bastante importante ainda, né? E isso continua até os 17, 18 anos, né? Então, o cérebro está maduro, né? Então é importante que se faça essa intervenção para a neuromodulação, né? Para que haja um acomodamento da questão da modulação neurológica. Se você não intervir, a coisa progride. E que não pode chegar na adolescência com o diagnóstico de uma adolescência, aí já é tarde. É muito mais difícil de tratar. Sem contar as consequências, né, doutor? De a gente tardar esse diagnóstico lá na adolescência, de repente a criança tende, o adolescente tem que ir para lados que nós não gostaríamos, né? Como ser um usuário, ou acabar indo para lados que os pais realmente não querem. E trabalhando em coordenação pedagógica, o que eu via bastante, assim, eu atendia muito pais e alunos, e geralmente quando vinha para a minha sala era por dificuldades e problemas, e na maioria das vezes eram emocionais que desencadeavam de problemas familiares, e aí então ia desaguar na aprendizagem, ia aparecer lá, por que a tua aprendizagem está ruim aqui? Qual é essa dificuldade? Porque faltava o que o senhor falou no início, essa estrutura familiar, essa rotina que a criança precisa, porque a criança precisa de rotina. Assim como a rotina faz bem para nós, a criança precisa de rotina, a criança precisa de regras, e regras muito bem definidas. Na questão do TOD, que é o opositor desafiador, ainda muito mais. Regras muito claras, né? Muito claras. E o pai tem que ser firme, muitas vezes não, ou quase sempre usar verbos no imperativo. Não pode dar margem. Será que você vai? Será que não vai? Não. Faça isso de uma forma firme, mas que ele se sinta amado, acolhido, porque a criança, ainda mais do que nós estamos tratando aqui neste vídeo, que é o TOD, necessita de regras muito bem claras e ali que os pais falem de uma forma imperativa, usem verbos no imperativo para que essa criança entenda que ela tem que obedecer. Porque o transtorno já traz justamente ao contrário, né? Dificuldade com obedecer. Então a gente vai trabalhar dessa forma com uma criança que tem o TOD. Psicólogo. Eu acho que a parte de trabalhar realmente o comportamento de obedecer é muito importante. Mas aí que a gente vai ver quais são os outros transtornos que estão ao redor dessa criança também. Às vezes ela pode ter, além do TOD, pode ter um TDAH, por exemplo, também. Além do TOD, ela pode ter um espectro autista também. Ou além do TOD, ela pode ter uma bipolaridade também. Se for no caso do TDAH, por exemplo, aí o caso da hiperatividade da criança é aumentado também. Então, além de ser desobediente, ela vai ser super hiperativa também. Desatenta também. Então, tem várias questões aí também. Mas a questão tudo é treinável também. A questão também é treinável.
Mas é óbvio também com intervenção psiquiátrica, com a questão até da própria medicação, né? Porque tem casos realmente que a criança não vai conseguir agir por si só. E o próprio déficit de atenção e interatividade, eu sei que não é assunto de hoje, mas o próprio TDAH, ele não tem cura. Não trabalha só com comportamental, com TDAH. Trabalha-se também a medicação. Porque sem a medicação não tem como a gente trabalhar. E se chegar na adolescência, fica muito mais difícil. E quantos adolescentes que não passaram pelo TDAH e passaram por uma vida da juventude, né? Já chegaram na fase adulta aí, com os transtornos de TOD, mas principalmente TDAH, autismo e bipolaridade. E aí sem diagnóstico. Aí, né, fica bem mais complexo também essa situação. Mas nós estamos falando aqui sobre o TOD sem ter nenhuma comorbidade, sem ter outros transtornos associados. Ele, se atendido, se cuidado adequadamente na sua fase inicial, né, desde quando foi diagnosticado, ele tem uma resposta muito boa, ele tem um resultado bom, né, que a criança vai aprender e vai dali para frente a conseguir obedecer regras, seguir regras. Uma outra coisa também que eu acho importante isso, eu não gosto de falar muito sobre isso, porque aí isso fica mais fácil para os pais, porque não é problema da escola, vamos mudar de escola. Mas tem muita criança também que que isso não se adapta à escola, aquela metodologia, né? E tem isso aí, também tem que ver se a escola está certa para aquela criança. Se é a escola adequada para determinada criança. Às vezes também a escola não é o lugar para aquela criança. Né? Eu estou dizendo isso com um certo medo, né? Para que os pais não achem que é a escola que é culpada, né? Que está lá, é a culpa da escola. Isso tem que ser muito bem visto. Né? Sim, até aí, ainda mais que foi bom levantar esse ponto, né? Porque realmente tem várias escolas com várias abordagens, né? Linhas de abordagem também metodológicas diferentes, né? Mas e como o doutor falou, o receio é falar isso e se apegar apenas nisso, né? Para tirar uma escola, mudar e tal. Então, por isso que é a importância do vínculo com a escola, né? Para estar acompanhando ali. Porque não é em um mês de aula numa escola que você vai saber, né? Não, aqui não é lugar melhor. Não, é tudo um processo, né? Há toda uma questão de acompanhamento, né? Porque, falando da minha experiência, né? Na educação infantil, o que nós temos? Nós sempre vemos assim, questão de adaptação da criança a esse ambiente novo, né? Tanto quando ela vai a primeira vez para o CMEI, né? Entra bebezinho com alguns meses, quanto também volta às aulas, né? É de 2 semanas a 1 mês a adaptação. Ela vai entrar numa rotina, vai ter questão de combinados, né? Então a importância de ser muito claro, como a Cris falou, né? Ser muito claro esses combinados, né? Para a sala toda, né? Então vai levar o quê? 2 semanas, 1 mês, para que entrem, vamos dizer assim, num comum acordo, né? Que entrem nesse ritmo. Aí quando a gente percebe que tem um que está despontando, um ou outro, né, que está se despontando, que não está conseguindo, né, acompanhar esse combinado, que está havendo, né, uma resistência extrema, né, a nãos ou a combinados ou a situações em que ele vê que não está em poder dele agir, não consegue assumir, né, fazer a sua vontade valer, aí a gente vê como que essa criança está no contexto, né? E então é feito ali a abordagem, né, a questão de acalmar a criança, né, buscar ali criar um ambiente mais tranquilo para que ela se estabilize novamente, para daí então, como o doutor falou, né, entrar, vir conversar com a criança, né, ter uma conversa, por que não conversar com a criança pequenininha, mesmo que ela não tenha todas as palavras, né, o conhecimento do significado delas, né, porque é esse momento do falar com a criança é que ela vai sentir aquela parte do estão se importando comigo. Né? Ela sabe que algo não está ok, que ela não está correspondendo, né, como deveria, vamos dizer, pela comparativa com os colegas, mas ela não sabe o que ainda, porque está tudo em construção ainda. É tudo muito difícil para ela. Né? Então, daqui a pouco aconteceu algo que ela gostaria que fosse da forma dela, ela se
se irrita grandemente, perde o controle motor, porque ela se irrita, se joga, ela quer demonstrar, né? E ela vai usar o corpo para isso, né? Ela vai se jogar, ela vai gritar, ela vai procurar dizer, né, da forma dela, como que ela está se sentindo mal por não ter acontecido da forma que ela queria, né? E eu cheguei a ter, né, no meu ambiente que eu atuava, uma criança que tinha esse tipo de comportamento. Eu era professora adjunta, então eu assumia a turma por um período do dia, enquanto a professora regente fazia a programação das aulas e tudo mais, né? E então eu sempre levava a questão dos combinados muito sério, né, muito certinho e tudo mais, porque eu só estava naquela sala por 4 horas na semana, então era preciso que houvesse um respeito ali à rotina, combinados, né? E então aconteceu que na turma havia uma criança que se despontava nesse sentido, né? E irritabilidade muito grande, quando você falava a palavrinha proibida para essa criança, que é um não, né? O mundo, né, desabava para ela, né, se desestabilizava totalmente. E tinha esses fatores que a gente, na primeira, segunda vez, a partir da terceira, a gente fala, não, peraí, tem um padrão aqui, né? Então, aí o que é? Levado mais a sério ainda a questão dos combinados, as regrinhas, né? Então, não, a regrinha mostra um painel, tudo certinho, né, compreensível, poucas, assim, as ordens, vamos dizer assim, né, os combinados com pouquíssimas palavras e o mais direto possível. E então, chegou ao ponto de que quando entrava na sala, na turma, né, as moças, né, as estagiárias que faziam acompanhamento, elas diziam, quando você está em sala, por não arredar o pé dos combinados, né, eu falava, ele age diferente. Claro que o menino tinha resistência, mas ele já sabia que tem algo ali que não, tem que seguir mesmo, mas eles sempre vão tentar fazer valer a vez deles, né, porque eles têm muita resistência, isso é do transtorno mesmo, né, mas é sempre importante ter essa percepção, perceber esse ciclo, né, e sempre buscar estar em contato com a família. E a família também em contato com a instituição, né, se mostrar acessível no sentido assim de quando ir chegar, né, alguma orientação, algo assim, para uma conversa sobre isso, não precisam ir com medo, né? Porque ali a melhor coisa, o que a gente quer, procura, é que na conversa a gente consiga criar um ambiente mais saudável para a criança, né, se desenvolver melhor, né? E ver ali com a família dinâmicas que podem ser abordadas tanto na instituição quanto em casa, né? A questão de rotina, combinados, para que todos saibam lidar melhor com isso, né? Como foi falado, porque isso tem um reflexo lá na frente e é muito sério, né? Então, e é bem nessa questão, né, na primeira infância ali, que a gente tem que estar muito atento realmente. Essa é a experiência que eu tenho, né, muito, que eu sempre, né, quando falo nesse tema, eu me lembro muito bem, porque no outro ano passado, se não me engano, foi diagnosticado e tá com algo, né, que é do transtorno posterior também. Então eu tô aqui conversando com uma equipe multidisciplinar e é conhecedora, bastante conhecedora, uma equipe das melhores que eu conheço aqui em Curitiba, psicopedagoga, professora escolar, psicólogo clínico com foco na escola escolar. São profissionais que conhecem muito sobre TOD, sobre transtorno opositor desafiador. Eu achei que foi muito bom conversar com vocês, uma equipe que realmente funciona, que sabem bastante, sabem muito, e é isso mesmo, acho que todos se posicionaram muito bem, foi ótimo, e é o que nós fazemos, nós falamos para o público, né? Nós aqui não damos aula, nós falamos para o público. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por terem aceito aqui o nosso convite. Obrigada. Se quiserem fazer alguma observação, né, despedida. Acho que eu agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar explorando mais sobre esse tema e ajudando, né, a quem quer que chegue o vídeo, com certeza estaremos auxiliando de alguma forma, né. Exato, foi um prazer, né, um bate-papo bem gostoso, né, então é isso, né, estou muito grata, né, de estar aqui realmente com todos vocês e foi uma conversa muito bacana mesmo. Obrigado aos meus companheiros aí.
doutor também, por esse momento de conhecimento, poder partilhar um pouquinho. É claro que tem muita coisa por detrás disso, e aquele que tem aí algum filho, parente com alguma característica, procure um profissional, uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, um psiquiatra, né? Atenda ao que o professor diz, ao que a escola diz, porque ali a escola está com todos e sempre tem aqueles que se destacam. Então é interessante, investigue, não custa. Doutor, não custa investigar. A nossa intenção aqui é fazer com que as pessoas entendam, né? E também é um grito de alerta, né? À família, aos pais, com relação a esse transtorno tão importante, que é o transtorno do comportamento, que precisa ser tratado na época certa. Então, muito obrigado pela presença dos senhores. Obrigada. Eu queria agradecer a presença dessa equipe multidisciplinar, que sabe muito sobre o transtorno opositor desafiador. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Vai estar aqui no Instagram, no Divã do Dr. Sete, e nós brevemente estaremos também no YouTube com o canal no Divã do Dr. Sete. Eu também quero agradecer, doutor. E quem quiser, curta a minha página Espaço Educare, Facebook Cristiane Dancini, psicopedagoga. Então, obrigada também, doutora, a todos que estão aí buscando conhecer mais sobre esse transtorno. Quem quiser, estou com o canal Professora Karine Mari e também no Instagram, @professora Karine Mari. Obrigado também, obrigado doutor Sete, obrigado a todos que nos assistiram também. E eu estou no Instagram, @psicolucasmelo, Melo com N só. Isso aí.